Começa agora o nosso quadro de Saúde em Primeiro Lugar e estamos hoje com o Dr. Marcelo Falcão, cirurgião bariátrico aqui do Memorial Itaigara, que inclusive está na nossa última edição da revista Saúde a Mais, que encontra nas bancas. Corram e compre a sua. Tudo bom, doutor Marcelo? Conta pra gente qual a realidade da obesidade mórbida no Brasil nos dias de hoje. Olá, a obesidade mórbida no Brasil hoje é uma característica realmente de epidemia. Não a obesidade mórbida, mas a obesidade. A obesidade mórbida é uma classificação já terminal da obesidade. A obesidade é classificada em grau 1, grau 2 e grau 3, referente ao índice de massa. Então a obesidade mórbida hoje é uma pandemia, né, no mundo todo, mas na Bahia, no Brasil e principalmente na Bahia, nós temos uma porcentagem de até 33% das pessoas obesas. E quais os tratamentos se mostram mais eficazes na atualidade, doutor Marcelo? Olha, baseado na classificação da obesidade, nós temos a obesidade grau 1, que vai do índice de massa de 30 a 35, a 34, grau 2 de 35 a 40, nós podemos ter a cirurgia, né, como principalmente paciente grau 2, já perto de 40, associado a algumas doenças que são relacionadas à obesidade, hipertensão, diabetes, apneia do sono, doença do refluxo, enfim. Essas doenças associadas à obesidade de grau 2, você tem uma indicação cirúrgica precisa. O paciente grau 1, que é um paciente borderline, ele não tem ainda uma obesidade caracterizada, mas tem uma doença que é a obesidade, nós lançamos mão do balão intragástrico, que é um procedimento endoscópico, temporário, onde visa restabelecer os bons hábitos de vida, como atividade física, uma dieta balanceada, regular e principalmente, né, a questão psicológica de lidar com a comida, que é hoje uma coisa difícil de lidar. Então o balão intragástrico, ele entra como tratamento clínico adicional, psicólogo, nutricionista, atividade física e o balão. E temos uma boa resposta desse tratamento. Para pacientes grau 2 e grau 3, a cirurgia se mostra mais eficaz e duradoura. Isso não quer dizer que a obesidade vai retornar. Não é isso. A obesidade pode sim, a obesidade não tem cura. A obesidade tem controle. E esses são hoje os métodos mais eficazes de controle dessa doença tão terrível da nossa atualidade. E como é o procedimento para a implantação do balão intragástrico? O balão intragástrico ele é um procedimento endoscópico, ou seja, é por endoscopia, né? É uma sonda que entra pela boca, nós chamamos orogástrica, porque ela vai da boca ao estômago, numa formação cilíndrica, como se fosse uma caneta, nessa conformação. Dentro do estômago nós insuflamos de líquido ou de ar, e ele termina com essa conformação, ou seja, um balão, uma bola, nesse caso um balão de ar, né? Temos o balão de líquido, preenchido com líquido, e nós colocamos o azul de metileno, que dá aquela coloração e fica tão conhecido o azul de metileno. O procedimento do balão endoscópico do balão de ar é um procedimento tranquilo, tem seus riscos, deve ser feito em ambiente cirúrgico, com anestesista, com cuidados, principalmente a retirada desse balão após 6 meses, porque você pode ter uma obstrução da via aérea. Então, não é porque é endoscópio que é um tratamento que você vá negligenciar os cuidados. Agora, é menos invasivo, né? Menos complicações existem correlatas ao procedimento do que a cirurgia. Mas não é porque é endoscópio que é uma coisa que podemos fazer, banalizar o procedimento. É um procedimento que hoje, com muita segurança, no mundo todo é realizado, e aqui em Salvador, graças a Deus, nós temos a chance de estarmos realizando esse procedimento diariamente. Qual o posicionamento do Conselho Federal de Medicina quanto à utilização deste procedimento do balão? O Conselho Federal de Medicina rege o balão, ele realmente é liberado, né? Inicialmente foi colocado como qual era a indicação precisa do balão. Pacientes com super obesos, pacientes com índice de massa de 45, 50, 60, ou seja, pacientes de 200 quilos, 180 quilos, nós colocávamos o balão, colocamos ainda até hoje balão em menos quantidade, mas colocamos o balão para esse paciente perder peso antes da cirurgia e chegar na cirurgia com uma condição clínica cardiovascular, evitar um infarto, evitar uma embolia muito menos pesado. Um paciente de 200 quilos que vai para a cirurgia com 170, 160, 40 quilos a menos, é um ganho muito grande. Então o balão entrava
nesse ponto do tratamento desse super obeso inicial, para poder ele chegar a ter um tratamento cirúrgico seguro, porque senão ele ia para a cirurgia associado às doenças dele com um risco muito aumentado de morte. E com o balão e a perda de peso ele melhora essa condição. Hoje usamos pacientes, como eu te falei, obesidade grau 1, evitando a obesidade grau 2, ou seja, o balão hoje entra como uma prevenção. Até para alguns pacientes diabéticos ou hipertensos que estão com sobrepeso, que não tem obesidade caracterizada ainda, mas tem diabetes, hipertensão, esse procedimento endoscópico, que é o balão intragástrico, dá ao paciente uma condição de retomar sua vida com melhor qualidade. Complicações existem, né, doutor Marcelo? Quais as mais frequentes? A complicação do balão, principalmente da colocação, existem poucas. Na retirada, que a perícia do balão, a perícia do médico é exigida. Então, na retirada nós temos perfuração de esôfago, perfurações gástricas, né? No caso, algumas condições de asfixia que você pode evitar isso fazendo a intubação com anestesista. Por isso que é importante a condição de colocação, o meio, a condição técnica que você vai estar no centro cirúrgico ou numa sala de hospital day, com material de intubação, com material anestésico, com médico anestesiologista, todas essas condições, porque existem chances de sangramento, de perfuração e de impactação no esôfago médio e aí fazendo uma asfixia. Isso tem que ter bem cuidado. A retirada do balão traz mais complicações, corre mais risco de complicações do que a colocação, né? Agora, não quer dizer que vai ter sempre. Graças a Deus, nós temos os índices no Brasil todo bem pequenos e os nossos não deixamos de ter. Graças a Deus, nenhuma perfuração. Mas lacerações e sangramento nós já tivemos e contornamos bem, mas em número, graças a Deus, dentro da estatística mundial. É isso aí. E após o procedimento, é possível que o paciente volte a ganhar peso, como nós conversamos. Vai depender, pelo que eu entendi, muito do paciente. Mas acontece, já viu alguns casos, em retornar ao grande peso excessivo? O reganho de peso acontece tanto no balão quanto na cirurgia. Como eu falei para você no começo, a obesidade não tem cura. Se o paciente não mantém, está tendo aquela chance de tratamento, seja ele endoscópico ou cirúrgico, ele tem que pegar aquilo ali e transformar a vida dele a partir dali. Se ele relaxar no tratamento, vai voltar à condição natural dele, que é de obesidade. Isso é difícil. Então, para a gente contornar isso, não é um tratamento, nem uma dieta, e dieta entenda passar fome, não é isso. É ser proativo. Isso é fundamental. Se você gosta de comer, hoje nossa realidade é restaurante. Se eu lhe convido para lhe encontrar, é num café, é num restaurante, é um happy hour, é um almoço. Você vai à minha casa, eu preparo uma refeição e vice-versa. Tudo é baseado na comida e no nível social de médio a alto, principalmente. Então, até quando você vai bater uma laje, né, para os menos abastados, tem o feijão e o feijão sem mocotó não funciona, né? Então isso é importante. Você tem que comer o feijão, no outro dia você desce a escada, não vai de escada rolante. Você caminha, vai comprar pão andando, porque você não vai deixar de comer o seu feijão. Você vai ficar antissocial, preso em casa? Não vai, você não pode. Então você tem que ser proativo. A retirada do balão, quando do sucesso do tratamento, é para você manter ser proativo, essa conduta de proativo. Então é importante que depois que retire, você permaneça com a sua rotina. Eu não costumo recolocar balões, não gosto muito. Até hoje eu coloquei 3, porque foram pessoas que perderam pesos excessivos realmente, e depois de 2 anos voltaram a ganhar por um motivo diferente, que não foi a falta de dedicação. E eu coloquei, e principalmente em 2 casos de doença, e um que era um atleta de alto rendimento, que quando ele parou, e o atleta ele come muito, mas ele gasta muito. Quando ele parou, que teve uma lesão, ele ganhou muito peso. Então, para ele voltar a treinar, eu recoloquei o balão depois da lesão dele, e ele melhorou, tirou o balão e continuou. Hoje está bem, graças a Deus, tranquilo. O senhor considera o balão intragástrico um procedimento bem sucedido? Considero, reconheço as falhas que tem, como a cirurgia também, como cirurgião bariátrico, vejo que a cirurgia tem suas limitações, o balão também tem suas limitações, por isso que é fundamental indicar, né? O sucesso começa na primeira consulta.
Você já tria o paciente para o balão ou não. Não é, quero botar balão, doutor. Não é um produto de prateleira de supermercado. Eu quero, eu vou conseguir, vou comprar. Não é assim. Você tem que triar o paciente. Então, graças a Deus, o sucesso que a gente obtém com os pacientes de balão é por conta da triagem. E você estimula esse paciente. Tem alguns pacientes que não chegam naquele patamar que nós gostaríamos, mas existem uma grande maioria que, dentro da minha estatística, perto de 300 balões, a gente tem já um número bom de sucesso, com algumas falhas, algumas desistências. Tem paciente que desistiu com 5 dias, que não suportou, né? Aí a falha não é dele, eu reconheço a minha falha de indicação. Então, cada vez mais o cuidado com a indicação. O sucesso grande do balão está na indicação dele. E para a gente concluir, doutor Marcelo, o que é preferível, o balão ou a cirurgia bariátrica? São tratamentos distintos, né? Isso tem que ficar bem claro. O balão é um tratamento endoscópico temporário, a cirurgia definitiva é um procedimento com muito mais rigor, com muito mais riscos, mas de melhor resultado. Não pode comparar o resultado do balão intragástrico com o da cirurgia. A cirurgia bariátrica nós fazemos também semanalmente e temos um grande índice de sucesso porque ela obedece a mesma coisa do balão intragástrico no pós, que é o tratamento da obesidade, seja ele qual for, acompanhamento, e você tem que ter disciplina. Na cirurgia bariátrica, basicamente o paciente bem indicado, com um excesso de peso, com obesidade de grau 2, grau 3, ele vai perder peso. Ao longo dos 5 anos, nós temos uma estatística mundial de reganho desse peso. Não todo, chegando a 10, 20% do peso do paciente que abandonou. Ou seja, mesmo ele abandonando, ele vai ter um reganho que não vai chegar à obesidade mórbida nos primeiros 5 anos. Só que temos casos que pacientes realmente abandonam o tratamento e voltam a ficar obesos. Mas a cirurgia, comparando com o balão, tem uma efetividade na perda de peso dos pacientes obesos e superobesos singular. Não tem como comparar balão com cirurgia. O balão é para o paciente não chegar lá, ou para esse paciente superobeso chegar numa obesidade que tem a condição cirúrgica adequada e segura para toda a equipe, principalmente para ele, né? Ter uma sobrevida e uma vida com qualidade. Se opera a obesidade para ter qualidade de vida, não para usar PP 22, 30, 40, não. Se opera para ter saúde. Se for necessário, você usa os dois tratamentos, tanto o balão quanto a cirurgia aliado para o tratamento dessa obesidade mórbida. É isso aí. Então, na verdade, eu aprendi que nós temos que ser vigilantes sempre. Mesmo com ou sem um tratamento efetivo como esse. Mesmo fazendo a cirurgia ou colocando balão, eu tenho que ser vigilante do mesmo jeito. Eles vão me ajudar a manter o peso que eu quero. Muito obrigada, doutor Marcelo. Adoramos a entrevista. Tenho certeza que os nossos telespectadores vão gostar. Com certeza, doutor Marcelo, teremos outras entrevistas, porque a gente tem que abordar mais esse assunto para cirurgias de superobesidade. Muito obrigada. Obrigado a você. Parabéns pela revista. Gostei muito de participar e do programa. Parabéns. Parabéns, estou à disposição. Obrigada. É isso aí. O Saúde em Primeiro Lugar fica por aqui. Até o próximo.